O que acontece ao levar os melhores óculos de visão noturna do mundo para o quarto mais escuro do mundo? Você começa a se sentir um pouco estranho, às vezes com um pouco de vertigem. Você consegue distinguir entre seus olhos estarem fechados e abertos? Não deve ser possível, estará muito escuro. Basicamente zero luz aqui, quase nenhum fóton. No visível, isso mesmo. Estou pronta! Escuridão total. De jeito nenhum. Isso é loucura? Estes são os PVS-31A. Isso é incrível. Um dos melhores óculos de visão noturna do mundo é literalmente como noite e dia. Visitamos uma base naval em Crane, Indiana, para testá-los em todos os tipos de escuridão. Agora as coisas vão ficar sérias. É a minha primeira vez usando óculos de visão noturna. Vou abaixar isso. Oh, uau! Oh, meu Deus! Para fazer um vídeo sobre óculos de visão noturna, temos que filmar na escuridão total, o que é realmente difícil, porque as câmeras funcionam focando fótons de luz em um sensor. E lá os fótons derrubam elétrons, gerando uma carga que é convertida em uma tensão e digitalizada em uns e zeros para cada pixel. Agora, há uma configuração chamada ISO, que aumenta a tensão para tornar a imagem mais brilhante. Para referência, é assim que uma cena iluminada apenas por uma única vela parece com um ISO elevado de 6400. Agora, em uma tela dividida, deixe-me mostrar como isso parece com um ISO de 64.000. Agora você pode ver muito mais detalhes nas sombras. Isso se assemelha ao nível de detalhe que o olho humano vê em situações de pouca luz. E agora isso é como parece na nossa câmera com o ISO máximo de 409.600. Todas as cenas escuras neste vídeo foram filmadas neste ISO máximo. Veja como é escuro comparado a uma única vela. Isso porque a base naval estava localizada no meio do nada e nós desligamos todas as luzes da rua. Beleza. Além disso, planejamos a filmagem para uma noite sem lua. Nessas condições, vou tentar dirigir um veículo tático militar usando apenas óculos de visão noturna para enxergar. Espero que seja em drive. O tipo de óculos de visão noturna usado é crucial. Todos os óculos de visão noturna acessíveis funcionam da mesma maneira e são basicamente o mesmo que prender uma lanterna na sua cabeça, exceto que a luz que eles emitem não é visível, mas comprimentos de onda infravermelhos próximos que são apenas mais longos do que nossos olhos podem ver. Então eles têm uma câmera que pode capturar essa luz infravermelha próxima e exibir o que a câmera vê em uma tela na parte de trás. Esta é a versão mais simples e barata de visão noturna. É chamada de iluminação ativa. De fato, há 3 tipos distintos de visão noturna. A visão noturna é diferentes categorias de tecnologias, aquelas que criam sua própria luz, aquelas que amplificam a luz existente e aquelas que produzem imagens nas bandas infravermelhas emissivas. E enquanto os outros tipos de visão noturna podem custar milhares, nossos iluminadores ativos custam menos de $200. É muito ampliado, eu sinto que não é um para um, não é um para um, porque eles são muito mais baratos e fáceis de fazer do que qualquer outro tipo de visão noturna. A iluminação ativa é o que é usado em quase todos os óculos de visão noturna comerciais, ou câmeras de segurança noturna. Estes foram os primeiros óculos de visão noturna que usei para dirigir no escuro total. Não sei onde está o foco. Se você pudesse ver isso, você estaria aterrorizado. Estou olhando para a estrada e tenho o foco ajustado para o primeiro cone. Oh, meu Deus! Isso não é aconselhável. Não sei a nossa velocidade. O problema desses óculos é que ampliam demais a visão. Está pulando e não está realmente pulando em sincronia com nada, está apenas pulando. Se batermos em um carro estacionado agora, não me surpreenderia. Oh, Deus! Ok, reto, endireite isso. Reto. Reto? Reto, endireite isso. Ben está usando óculos de visão noturna militar para enxergar melhor o caminho. Mais para a esquerda, isso. E provavelmente estamos bem. Ah,
Se eu não tivesse sido dirigido por trás, teríamos batido tantas vezes. Também não estou me sentindo muito bem. Este é um dos grandes inconvenientes da iluminação ativa. Há um atraso significativo entre o que a câmera vê e o que é exibido na tela. Na maioria dos sistemas digitais, o mais rápido que se pode obter é a taxa de quadros. Se são 24 quadros por segundo, o atraso mais rápido seria cerca de 1/24 de segundo, ou dezenas de milissegundos. Isso é o bastante para causar enjoo de movimento e perda de coordenação. Ei, garoto, quer brincar de frisbee comigo? Nem se mexeu. Não consigo ver nada. Acho que vou ter que tirar isso logo. Há um obturador rolando loucamente e tudo está balançando na minha frente. Outra desvantagem da iluminação ativa é que você tem um limite de alcance, já que só pode ver até onde a luz brilha. Mas o principal motivo de você não poder usar isso no exército é simples. Eles não são passivos. Um farol de luz infravermelha próximo pode revelar sua posição aos inimigos. Os óculos de visão noturna militares são uma tecnologia diferente, mas ainda podem ver no infravermelho próximo. É por isso que temos filmado através deles para capturar a luz dos iluminadores ativos. Você já saiu à noite com óculos de visão noturna e meio que avistou alguém que tem um dispositivo de iluminação ativo? Sim, sem comentários. Entendi. Os óculos de visão noturna militares precisam ser bem mais discretos, então não usam iluminadores ativos. Em vez disso, eles dependem unicamente da intensificação de imagem, o segundo tipo de visão noturna. Então devemos tentar bons óculos agora? Meu Deus, é literalmente como noite e dia. Tudo bem, vamos fazer isso. Ah, ele partiu com tanta confiança. Porque consigo ver, estou indo direto para o cone. Vou para a esquerda deste cone e vou passar entre eles. Isso! Uau! É como dirigir durante o dia. Essa tecnologia usa apenas a luz existente de uma cena. Quando os fótons entram em óculos como esses, PVS-30 e 1A, eles são fisicamente amplificados para que muito mais fótons saiam do outro lado para alcançar seus olhos. E quanto ao brilho da luz, você pode falar mais sobre isso? Sim, é definitivamente pelo menos na ordem dos milhares. Muito mais brilhante. Sim. Eles são muito leves, permitindo que as pessoas os usem por mais de 10 horas contínuas, alimentados por apenas uma pilha AA alcalina. Dirigir o veículo agora foi muito fácil, tão fácil que fiquei confiante demais. Reduza a velocidade na curva. Certo. E como os óculos não usam uma câmera ou tela, quase não há atraso no que você vê. Então você pode agitar os óculos e o mundo se move junto com você. O intervalo entre a entrada e saída de luz é extremamente curto, podendo atingir microsegundos ou até mesmo nanosegundos. É como se não houvesse óculos ali. Não, eu consigo ver incrivelmente bem. Deixe-me comparar sem a visão noturna. Meu Deus! O mundo parece bem melhor com esses óculos. Foi quando descobrimos um benefício inesperado da visão noturna. As estrelas são fenomenais. Através dos óculos, a luz das estrelas é amplificada, iluminando todo o ambiente. Isso também revela todo o esplendor do céu noturno. Emily, você vai se surpreender ao olhar por estes óculos. Meu Deus, você consegue ver tantos satélites. E dá pra ver a Via Láctea nitidamente. Ok, sim, eu consigo dirigir com isso. Meu Deus, esse trecho é lindo. Parece que você está dirigindo na neve com tudo brilhando e branco. É muito divertido e relaxante. O único problema que notei é que esses óculos de visão noturna têm um campo de visão limitado, sem visão periférica. Nenhuma mesmo. Acho que posso agora com as minhas mãos e chegar até mais ou menos aqui. Mas a Marinha possui óculos ainda melhores do que os que usamos. Estes são os GPNV G18. Eles também usam intensificação de imagem, porém agora aplicada a 4 tubos para preencher o campo de visão.
A maneira como esta óptica está combinando os 4 tubos está combinando em uma espécie de elipse em seu olho, para que você possa olhar de lado a lado com o seu olho sem ter que mover a cabeça. Eles são os NVGs mais caros do mundo. Eles são vendidos por mais de $40 mil online. Eles são os mesmos óculos usados na operação da SEAL Team 6 contra Osama Bin Laden em 2011. Isso é incrível. Ficaria feliz em fazer qualquer coisa com esses óculos. Isso simplesmente te traz muito mais confiança ao ver. O que torna esses óculos militares tão naturais é sua incrível resolução. Ao caracterizar uma visão noturna 2, não a consideramos em termos de pixels ou... Pensamos na resolução em termos de pares de linhas por milímetro. Então, quantos pares de linhas você consegue resolver dentro de 1 milímetro de espaço físico? Para óculos de visão noturna serem considerados de grau militar, eles devem resolver no mínimo 64 pares de linhas por milímetro. Existe um processo quase qualitativo, mas muito habilidoso e histórico, de como esses são quantificados para o seu desempenho. É como anos de treinamento, ou é? Em 6 meses, poderíamos ter alguém atualizado. Para isso, irei totalmente para o norte. Ok, há um gráfico brilhante bem ali. Diz mais 2 de um lado. Está escrito isso? Talvez não possa dizer o que realmente diz. Ok, eu não vou dizer o que realmente diz. Frequentemente encontramos esse problema. Eu realmente não posso responder isso. Sim, sem comentários sobre isso. Eu não posso comentar sobre isso. Então, se o processo para fazer a placa de microcanal e o fotocátodo, sim, também não podemos falar sobre isso. Tanto sobre os óculos de visão noturna é um segredo, já que eles ainda são de ponta. Este vídeo revela o máximo que a Marinha está disposta a mostrar publicamente sobre sua visão noturna. Não podemos mostrar o teste exato da barra, mas podemos mostrar estes. Você vê barras semelhantes às da visão noturna através das árvores. E então, se formos para este outro canto, você poderia ver a diferentes distâncias. Quanto maior a óptica, mais distante você pode ver, necessitando de alvos de calibração cada vez mais longínquos para compreender a resolução e qualidade das imagens. Fazemos muita caracterização e modelagem em laboratório para prever sua capacidade de visão, mas o teste definitivo é no mundo real. Usamos pares de linhas por milímetro para descrever a resolução dos óculos, porque a intensificação de imagem é analógica, não digital. Este é o segredo de como eles emulam tão bem a nossa visão normal. Câmeras digitais têm taxas de atualização e limites de resolução para se preocupar, porque estão convertendo fótons em valores discretos em pixels. Mas intensificadores de imagem são uma maneira contínua, em tempo real, 1 para 1, de amplificar a luz. É assim que funciona. Em uma cena escura, a luz limitada de elementos, como estrelas, reflete na cena e envia alguns fótons ao tubo de intensificação de imagem. A lente foca esses fótons no tubo como uma imagem de cabeça para baixo, onde eles passam por 3 etapas. Primeiro, o fóton atinge uma placa fina chamada fotocátodo, feita de semicondutores ou metais alcalinos. Quando um fóton atinge a placa, um elétron nessa parte da placa fica excitado e é ejetado para o vácuo. Em seguida, os elétrons são acelerados pelo tubo de vácuo usando uma voltagem. Eles seguem direto para outra placa fina, chamada placa microcanal, e esta é feita de material isolante, muitas vezes vidro, com cerca de 6 milhões de pequenos canais nela. Eles estão angulados em cerca de 5 graus para fazer os elétrons que chegam colidirem com as paredes do canal. Quando eles fazem isso, liberam mais elétrons do material da parede, que colidem ainda mais com as paredes, liberando mais elétrons, criando uma avalanche de elétrons. Então, alguns elétrons entram e uma enxurrada de milhares saem. Então, essa enxurrada de elétrons deixa cada canal e é acelerada em linha reta por outra alta tensão para atingir uma tela de fósforo. Esta é apenas uma tela feita de material que brilha quando exposta à radiação, convertendo a energia cinética do elétron de volta em fótons visíveis. Cada fóton que entra no tubo é multiplicado milhares de vezes mantendo sua posição, resultando em uma imagem mais brilhante, mas idêntica. Como último passo, existem 20 milhões de fibras ópticas anexadas à tela de fósforo
que giram a imagem para a posição correta. O fotocátodo, a placa de microcanal, o espaço a vácuo e a tela de fósforo estão nesta primeira seção que tem a largura da minha unha. O restante é a torção da fibra óptica. Oh, uau! Por décadas, a tela de fósforo sempre foi verde. Essa escolha histórica de fósforo é responsável por toda a icônica visão noturna verde vista em filmes e videogames. Mas em condições escuras, o olho humano não vê melhor na parte verde do espectro. Há dois tipos de fotoreceptores na retina, bastonetes e cones. Os cones são melhores para a visão bem iluminada e distinção de cores. Ficam no centro da retina. Os bastonetes, localizados nas bordas da retina, são melhores para a visão com pouca luz. Por isso, às vezes, você vê estrelas fracas pelo canto do olho, mas elas desaparecem ao olhar diretamente para elas. A sensibilidade máxima dos bastonetes ocorre na parte azul do espectro visível. Por isso, nossos PVS-31A se assemelham a isso. Eles foram atualizados para fósforo branco que parece levemente azul, facilitando a distinção pelas pessoas. Para testar a amplificação de luz desses óculos de visão noturna, os colocamos em uma sala bem iluminada, cobrindo-os completamente, exceto por um pequeno furo de tachinha. Isso permite a entrada de apenas um pouco de luz, mas a visão pelos óculos ainda é mais brilhante que a sala. Não pudemos expor os óculos de visão noturna a mais luz do que isso, mas não por algo como nos filmes, onde uma luz brilhante é suficiente para incapacitar pessoas com óculos de visão noturna. O que aconteceria se ligássemos as luzes sem a tampa? Ficaria simplesmente branco? Ainda funcionaria, mas você não gostaria de fazer isso por um período muito longo de tempo. O limitador de corrente restringe a carga absorvida pela tela. Aumentar a intensidade da luz satura esse componente do circuito. Mas o que acontece se empurrarmos a intensificação da imagem para o seu limite oposto, usando os óculos em uma sala sem luz alguma? Se você quer testar óculos de visão noturna, você tem que ir para um lugar onde é absolutamente escuro, subterrâneo, totalmente selado, basicamente sem fótons. Vai ser completamente desorientador. Então, estamos em um campo subterrâneo, aqui na base naval Crane, e este lugar é geralmente usado para testar armas de pequeno porte, mas também podemos selá-lo e torná-lo muito escuro até o ponto em que quase não há luz visível alguma. Então, basicamente não há luz aqui, quase nenhum fóton. No visível, isso mesmo. Agora vamos apagar todas as luzes, deixar tudo completamente escuro aqui. Mas além disso, o ambiente está cheio de fumaça. Então, mesmo com óculos de visão noturna, podemos não ter sorte. Se você ficar em total escuridão por um longo período de tempo, o que acontece? Você começa a se sentir estranho, como se estivesse em uma câmara anecoica, onde não é possível ouvir nada. Aham. A falta de percepção sensorial pode causar vertigem ou desconforto em algumas pessoas. Certo. 3, 2, 1. Escuridão total. Ok, minha visão noturna está ligada. Não consigo ver nada através destes. Com o PVS-31A na escuridão total, você principalmente apenas vê o processamento analógico em ação. Meu Deus, parece apenas uma nevasca. Quando olho para aquele lado, quase não vejo nada. Só vejo neve. Esse barulho vem dos elétrons sendo puxados pelos óculos de duas formas. Uma é a emissão termiônica. Devido à energia térmica, alguns elétrons têm energia suficiente para escapar do metal. E a outra é devido ao campo elétrico. Há um campo elétrico tão forte nesse tubo que ele vai puxar alguns elétrons do fotocátodo. Você consegue ver o rosto? Porque há um pouco de luz saindo dos óculos que pode atingir meu rosto. Porque a intensificação de imagem só pode amplificar a luz existente. Sua única limitação é que ela requer uma fonte de luz. Pode ser minúsculo, mas tem que haver algo. Se você estiver na escuridão absoluta, até mesmo a iluminação ativa é uma aposta melhor. Agora, isso é vantajoso porque se você estiver em um quarto realmente escuro, então você meio que precisa iluminá-lo um pouco. A menos que você use o último tipo de visão noturna, a imagem térmica. Sem óculos, não vejo a placa de saída, mas com eles, sei que está lá em cima.
A imagem térmica supera a intensificação de imagem ao ir além da visão normal. No espectro eletromagnético, o infravermelho tem comprimentos de onda maiores que a luz visível. Comprimentos de onda mais curtos, até o infravermelho médio, são reflexivos, ou seja, objetos comuns, não os emitem por conta própria. Você precisa de uma fonte de luz? Para ver minha camisa, precisamos de luz. É necessário luz visível para refletir a cor azul para os olhos. Por isso, precisávamos das luzes de infravermelho próximo nos dispositivos de iluminação ativa. A faixa de infravermelho longo é altamente emissiva, não necessitando de uma fonte de luz. Isso ocorre porque todos os objetos emitem radiação eletromagnética seguindo a lei de Planck em seus espectros. Apenas objetos extremamente quentes, como estrelas, têm emissão significativa em comprimentos de onda mais curtos, como a luz visível. Mas quase tudo emite no infravermelho. A imagem térmica não requer luz externa, como os intensificadores de imagem, nem precisa criar sua própria luz como os iluminadores ativos, sendo imbatível em situações completamente escuras, como a faixa subterrânea. Também é a melhor escolha quando há neblina ou fumaça obstruindo sua visão. Estou prestes a entrar na neblina nesta sala e veremos se eu desapareço no visível. E então vocês podem olhar e ver se conseguem me detectar nas câmeras infravermelhas. Sim, eu não consigo te ver de jeito nenhum agora. Derek está treinando completamente. Não sabia que seríamos tão emissivos lá embaixo. A imagem térmica revela detalhes invisíveis a olho nu, como objetos que foram enterrados no subsolo ou recentemente tocados pela mão de alguém. A última vantagem da imagem térmica é seu alcance imbatível, ainda melhor do que os óculos de visão noturna militares. Configuramos um teste a centenas de metros da torre para comparar as câmeras infravermelhas com os PVS-31A. A olho nu em uma noite sem lua, é assim que alguém segurando um isqueiro parece a essa distância. É assim que parece através dos óculos de visão noturna. E é assim que parece através das câmeras infravermelhas. Para ficar ainda mais sutil e remover toda a luz direta, é assim que alguém checando o celular se parece nessas condições. Totalmente invisível ao olho nu, discernível através dos óculos de visão noturna e perfeitamente claro através das câmeras infravermelhas. Mas a imagem térmica também tem suas fraquezas. É um sistema digital com atrasos de movimento e iluminação ativa. Os óculos de imagem térmica não são populares porque as câmeras infravermelhas de alta qualidade são muito grandes e consomem muita energia para serem portáteis. E como eles só detectam radiação térmica, eles nem conseguem ver a letra em placas, por exemplo. Isso é olhar para isso no infravermelho. I, F, P, T, O, Z, L, P, E, D. Qualquer coisa que seja visível apenas devido à maneira como a luz reflete nela é invisível para câmeras térmicas. I, D, F, C, eu não sei o que é isso. Z, F ou Z, P. Atualmente não existe um melhor tipo de visão noturna. Todos eles têm compensações entre coisas como resolução, atraso, situação de luz, ocultação e portabilidade. A história da visão noturna foi impulsionada pela tentativa de minimizar compensações. A tecnologia de visão noturna Gen Zero foi desenvolvida para miras de atiradores durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia. Eles usavam iluminação infravermelha ativa, semelhante aos óculos de visão noturna comerciais atuais. A visão noturna Gen 1 foi desenvolvida para a Guerra do Vietnã. Estes usavam tubos básicos de intensificador de imagem com apenas um fotocato e tela, sem placa de microcanal. Eles empilharam 3 deles juntos, tornando-os extremamente volumosos e distorcidos para olhar através. Contudo,
As miras resultantes eram tão sensíveis que funcionavam apenas com a luz da lua e das estrelas, ganhando o apelido de Starlight. A visão noturna Gen 2 foi desenvolvida nos anos 60 e 70 e adicionou a placa microcanal ao tubo intensificador de imagem, aumentando a sensibilidade para que pudessem ser usados em condições escuras, como em noites nubladas ou sem lua. Essa adição também tornou os tubos muito mais compactos, permitindo a criação dos primeiros óculos de visão noturna portáteis. A última geração, Gen 3, tornou-se disponível no final dos anos 80. Esses mudaram o material do fotocátodo para o semicondutor arsenieto de galho para converter melhor os fótons em elétrons. Eles também revestiram a placa de microcanal com um filme de barreira iônica para aumentar a vida útil do tubo de 3.000 para 10.000 horas. Apesar de não haver uma nova geração oficial de óculos de visão noturna há mais de 30 anos, pesquisadores trabalham constantemente em novas melhorias. Alguns dos aspectos básicos da pesquisa que posso mencionar estão relacionados a como estender o regime infravermelho dos detectores em geral, observando áreas para ter dispositivos que podem ver mais longe no infravermelho com menos ruído do que podemos hoje. Como você se interessou por óculos de visão noturna? Eu servi na Infantaria dos Fuzileiros Navais no começo dos anos 2000 e ainda usávamos um modelo parecido com este na Operação Liberdade do Iraque. Isso foi um dos fatores determinantes de por que eu entrei nessa área. Eu estava usando coisas como essa, que eram boas, mas não ótimas. As coisas poderiam ter sido melhores. Os sistemas infravermelhos que usamos também não eram bons. E então, usando esses no campo e sentindo como, sabe, fazendo essa pergunta a si mesmo, por que não é melhor? E o valor da visão noturna vai muito além do militar. Que tipos de aplicações as pessoas usariam esses óculos? Busca e resgate ou locais sem energia, muito escuros para enxergar e você precisa agir rapidamente. A imagem térmica tornou-se uma indústria completa, com câmeras infravermelhas usadas desde combate a incêndios até inspeções de edifícios e imagens médicas. E a placa de microcanal, criada inicialmente para a visão noturna, agora está em telescópios espaciais como o Observatório de Raios-X Chandra, ajudando-nos a descobrir o mundo além do visível a olho nu. Uau, isso é lindo. Estou tipo, há lágrimas nos meus olhos. Ok, estou bem. Sinto que ninguém pode me ver no escuro, mas você provavelmente pode com visão noturna.